Peralta e Wallace. Você jogou como volante, você sabe como um volante atua. O que o Cruzeiro perde ou o que o Cruzeiro ganha? Perde com saídas de Matheus Henrique e Lucas Romero, suspenso, né, gente? Ele foi expulso contra o Libertad, vai cumprir a suspensão. E se é que ganha, alguma coisa com Peralta e Wallace. Matheus Henrique, né? Não precisa nem falar, titular incontestável do Cruzeiro. O Cruzeiro já tem sentido a falta dele. E o Wallace e Peralta ainda não estão na sua melhor forma, né? O Romero vem jogando bem, o Romero tanto que não tem dado espaço para cogitar uma saída dele para o Wallace ser titular ou para o Peralta ser titular, então vai fazer falta. E até o Diniz elogiou o Wallace no último jogo, alguns companheiros até elogiaram o Wallace. Eu acho que ainda tá longe do Wallace que nós esperamos. Ainda um tempo de bola, alguns botes, ainda tá com menos agressividade do que se espera. E o Peralta também jogou muito pouco ainda, né? Pra gente poder falar muita coisa do Peralta, né? Falar, o Peralta tá jogando muito bem, tem jogado poucos minutos. Acho até que os poucos minutos que ele jogou têm sido mais intensos do que o Wallace. Acho que eles vão ajudar. Talvez eu até arriscaria, acredito que o Diniz não vai fazer isso. Um meio campo bem mais ofensivo. Acho que o Cruzeiro tem condição de jogar assim. Talvez trazer um Barreal para jogar junto com o volante. Acho que o Diniz não vai fazer isso. Mas se o Lautaro voltar, quem? se o Lautaro voltar, você tem Lautaro, Caio Jorge e Veron, Matheus Pereira. Aí você traria o Barreal um pouco mais atrás. Acho muito pouco provável. Isso está na minha cabeça. Acho que o Cruzeiro tem condição de jogar assim, pensando em posse de bola, um time dominante, que vai ser. Hoje talvez seja o jogo que a gente vai ver um Cruzeiro mais dominante da área de Diniz. Essa é a minha expectativa. Com mais posse de bola, jogando mais no campo do adversário. Pensando assim, eu acho que dá para jogar apenas com um volante mais de marcação. Um volante? Seria, no caso, ou o Wallace ou o Peralta, mas mais pro Wallace porque ele foi muito elogiado pelo Diniz na coletiva do último jogo. Mas acredito que ele não vai entrar assim, tá? Eu acho que é uma boa possibilidade. E aí o Peralta vai jogar. São dois jogadores ainda que não entregaram tanto pra gente falar assim, o Cruzeiro tá super tranquilo com os dois. Eu acho que o Romero e o Matheus Henrique são grandes desfalques hoje. Cris, então se a gente não fala do ganho de Peralta e de Wallace, a gente pode falar da perda de Matheus Henrique e Romero? Pode, sem dúvida, né? Dois jogadores que vinham jogando bem, né? O Romero faz uma temporada muito regular, vinha crescendo de produção, inclusive, com o Diniz, né? No último jogo acho que nem foi tão bem, tendo que sair um pouco mais, não é muito a dele, né? Ele é mais o primeiro volante mesmo. Ele com o Wallace, ele fica meio com uma dificuldade de entender qual o melhor posicionamento para ele, mas ainda assim vinha sendo um jogador de boa regularidade. E o Matheus Pereira, o Matheus Henrique, depois do Matheus Pereira, dos jogadores de linha, talvez seja o mais importante nesse time do Cruzeiro atualmente, né? Pela dinâmica, pela qualidade e tudo mais. Então, assim, são jogadores que vão fazer falta. Eu até concordo com o Miranda que dava para talvez arriscar um pouco mais hoje, para tentar um time um pouco mais solto, mas também não tem muita opção na frente, né? Porque se o Lautaro voltar, vai voltar de um período fora e tudo mais. Não sei se já compensa você escalar como titular de Mas foi um jogo só, né, Lautaro? Só o último jogo. Só contra o Bahia. Lautaro, assim, falam-se que ele foi preservado, assim, talvez algum incômodo. Controle de carga, falaram. Acho que ele não perdeu, não deu tempo de perder, né, o ritmo, né, dentro do que você está falando aí, Gris. Então assim, não tem muita alternativa, né, pro setor ofensivo principalmente, mas enfim, é um jogo hoje que precisa pensar em vencer. Dois times com muitos problemas, né, somar os dois aí são 14 jogos sem ganhar, né. O Cruzeiro não vence há 5 jogos, o Lanús não vence há 9 jogos.